Meus queridos alunos, vamos continuar aí nossa aula falando sobre a questão da produção dos anticorpos, do nosso sistema imunológico e das doenças, né? O que elas podem fazer com o nosso organismo. Mas aí o nosso organismo, ele é esperto, ele tem um sistema que eu vou explicar agora para vocês como que funciona. Apesar de que eu já dei uma introdução sobre esse sistema. Então, vamos tentar entender? Então, vamos utilizar um exemplo da catapora, tá? Catapora, ela é, na verdade, uma doença ocasionada por um vírus, né? E o que acontece? Vamos supor que esse vírus aqui é o seu organismo. Vamos supor que isso aqui seja o seu organismo e você recebeu aí um vírusinho dentro do seu organismo, o vírus da catapora. E o que acontece, né? Quando você recebe esse vírus pela primeira vez na sua vida, você vai produzir os anticorpos, tá? Como mostra aqui nesse esquemazinho aí. Você vai produzir os anticorpos. Só que esses anticorpos, eles vão ser produzidos daquela forma como eu já tinha explicado, né? De uma forma bem lenta. E aí o que acontece? Como o seu corpo ele está entrando em contato pela primeira vez com esse vírus, o vírus da catapora, o que acontece? O vírus ele acaba se multiplicando no seu organismo de forma muito rápida e os seus anticorpos, no caso, aí, vão ser replicados de uma forma bem lenta. E aí você acaba ficando doente, né? Você acaba ficando com aqueles sintomas da catapora. E geralmente isso acontece na primeira vez que você tem contato com o vírus, tá? Mas aí o que acontece? Quando você, na verdade, pega o vírus pela segunda vez, esse vírus ele entra no seu organismo, você não tem como adoecer de novo. Por que você não vai adoecer de novo? Você não vai adoecer porque os anticorpos, eles já estão armazenados nas células. A célula já tem uma memorização, ela já sabe quem é aquele vírus, e aí o que acontece? Ele vai entrar no seu organismo e não vai ter chance nenhuma de tentar fazer com que você fique doente, porque os anticorpos estão todos prontos e apostos para destruí-los. E aí ele não tem aquela chance de se multiplicar. Tá? Então, por isso que a gente não pega catapora 2 vezes ou outras doenças 2 vezes, justamente por causa dos anticorpos que ficaram ali memorizados e a questão também da memorização celular. Então, aí o vírus não tem a mínima chance. Então, existem casos em que essas células permanecem no organismo pelo resto da vida, fora que as células vão morrendo e elas vão deixando essa lembrança para as outras, e esses anticorpos eles não vão sumir, tá? É por isso que pessoas que já tiveram sarampo, catapora e outras doenças causadas por vírus dificilmente terão essas doenças novamente. Nesses casos, a produção de anticorpos não vai parar. Isso garante que a pessoa ela fique imune, ou seja, ela vai ter uma defesa permanente. Bom, medicamentos. Medicamentos como antibióticos, eles na verdade, gente, eles não são eficientes para vírus. Eles são eficientes apenas para bactérias, tá? Então, na verdade, se alguém aí, o que não é certo, tá? Você tiver com alguma virose, essa pessoa recomendar antibiótico para você, não faça uma coisa dessa. Na verdade, nem se você tiver com uma bactéria, você pode se automedicar. Jamais faça automedicação. Por quê? Porque eu já conheci várias pessoas que tiveram problemas com automedicação, ficar se medicando com antibióticos que não é receitado pelo médico. Isso pode causar um problemão. Isso a gente vai aprender mais lá na frente. Então, há alguns medicamentos específicos contra certos tipos de vírus, como o do herpes, o da gripe e o da AIDS. Então, a gente chama esses medicamentos de antivirais. Então, para prevenir-se contra os vírus, é preciso recorrer às vacinas.
e eu vou explicar para vocês como que funciona o mecanismo da vacinação. Então, por isso, a vacinação em crianças com idade inferior a 5 anos é muito relevante. Por quê? Porque a criança ela não tem um sistema imunológico tão forte, tá? Então, precisa-se da vacinação. E é essencial que os pais tenham em dia essas vacinas aí. Bom, as vacinas podem prevenir, por exemplo, contra a poliomielite ou paralisia infantil, tá? Aqui no caso, nós temos aqui o que na verdade o poliovírus faz, que é o vírus da poliomielite, que é a doença. Ele destrói as células nervosas da medula espinal, fazendo com que a criança, na verdade, perca os movimentos, né, musculares da parte inferior. Então, leva à perda de massa muscular e à paralisia. Então, aqui nós temos alguns exemplos de pessoas aí, no caso, crianças e até adultos que têm paralisia. No caso, essa pessoa aqui deve ter tido quando criança. Bom, aqui nós temos uma outra imagem, né, de microscopia eletrônica do vírus, que a gente chama de poliovírus. Então, não existe tratamento, não tem cura para ela, mas existe a prevenção. Então, por isso que a gente tem aí as campanhas de vacinação e há muitos anos nenhum caso de doença é registrado no Brasil. Mesmo assim, mesmo não tendo o vírus no Brasil, a vacinação é necessária para que não ocorra a volta dessa doença. Então, aqui existem aí alguns países que ainda possuem esse vírus, tá? Então, como o vírus ele ainda existe em outros países, ele pode chegar ao território brasileiro. Então, por isso que é importante vacinar as nossas crianças contra esse tipo de vírus. Bom, continuando aqui. O que é a vacina? A vacina, meus queridos alunos, é na verdade o próprio vírus, tá? A gente, quando tá tomando aquela vacina injetada ali, a gente está, na verdade, tomando aí o próprio vírus. Mas aí não se preocupem que vocês não estão tomando o vírus, na verdade, vivo, tá? Geralmente esse vírus que você tem aí, ele é um vírus enfraquecido, né? Ele é um vírus, geralmente as pessoas também chamam de vírus morto, ou você recebe pedaços dos vírus ou alguma substância que ele produz. E o que acontece nesse sentido? Por que eu tenho que ter um vírus no meu organismo morto? Por que eu vou ter isso? Aí a gente volta para aquele mecanismo, tá? Aquele mesmo mecanismo que eu expliquei para vocês do sistema imune. Então, quando você recebe o vírus morto, ou seja, inativado, enfraquecido, ou pedaços dele, ou substâncias que ele produz, o que vai acontecer com o seu organismo? Tá? As suas células de defesa acham que esse vírus aqui é um vírus de verdade. Verdade, ele é, né? Na verdade, é um vírus ativo, é um vírus vivo. E aí, o que acontece nesse sentido? Logo que o seu organismo detecta aquele vírus, né, que está morto, vai acontecer o que, gente? Vai acontecer a produção de anticorpos, só que daquele jeito, né? De forma lenta, ou seja, o seu organismo vai preparar os anticorpos de forma bem estruturada para tentar matar aquele micro-organismo que entrou no seu sistema imune, só que ele não está vivo, ok? E aí, quando o vírus ativo entrar em contato com você, né? Entrar em contato aí com a sua corrente sanguínea ou algum tipo de entrada aí no seu organismo, aí os anticorpos já vão estar prontos, ou seja, a vacina, ela prepara você para receber um vírus ativo, tá? Então,
não só vírus, tá, gente? Mas também uma bactéria, um fungo ou qualquer outro tipo de parasita. Então, o que vocês podem observar aí é que nós temos aqui os anticorpos já prontos. E quem te ajudou a fazer esses anticorpos? A vacina, como foi mostrado lá no início, né? Então, a vacina ela é uma prevenção, tá? E aí o vírus vivo não tem chance de se multiplicar, não tem chance de entrar na sua célula e causar algum malefício, nada dessas coisas. Então, na verdade, aí os anticorpos eles servem para destruir o vírus. Logo os primeiros que são produzidos ali, já, os anticorpos já estão prontos. Então, a vacina, nesse sentido, é um treinamento para as suas células. Eu vou passar um vídeo para vocês, ele é bem legal e ele retrata sobre essa questão do treinamento das células. Então, vamos continuar aí nossa aula. Então, a mesma coisa é aquilo que eu falei, né? Cada anticorpo funciona para um tipo de vírus. E no caso aí, como os anticorpos já estão prontos, você recebeu um vírus diferente. O que, que vai acontecer? Esses anticorpos eles não vão fazer com que esse vírus seja destruído, porque esse aqui é um outro tipo de vírus. Então, você vai ter que ter outro trabalho de produzir um outro anticorpo para funcionar para esse vírus. Então, por ser um tratamento preventivo, na maioria das vezes a vacina deve ser aplicada antes do indivíduo contrair o micro-organismo, porque se ele contrair depois receber a vacina, não vai fazer efeito, tá? Então, por isso que nós temos aí os anticorpos sendo feitos para destruir os antígenos, ou seja, corpos estranhos. Então, há vacinas, por exemplo, contra sarampo, rubéola, cachumba, a catapora, que eu já falei, poliomielite também, raiva, gripe, febre amarela e certos tipos de hepatite. A cachumba, gente, ela é, na verdade, uma inflamação que ocorre aqui na glândula salivar, né? E a glândula salivar, nesse sentido, ela fica aqui aqui perto da sua boca, né? Geralmente aqui perto do pescoço e aqui debaixo do queixo. E o que que acontece? O vírus, ele gosta de células da glândula salivar. E aí, quando ocorre a infecção aí por esse vírus, ocorre aí o aumento das célulazinhas da glândula. E aí a glândula, no caso aqui, salivar, ela fica inflamada. Mas e se a pessoa já contraiu uma virose? O que pode ser feito? Então, o que pode ser feito é a pessoa tentar utilizar aí o soro terapêutico e não vacina, tá? Então, ela não pode tomar uma vacina, isso não é o certo. O certo é o soro terapêutico. O soro terapêutico, ele é, na verdade, tipo, como se fosse um remédio, tá? Mas eu vou explicar para vocês como é que ele funciona. A vacina, ela é preventiva, tá? Ela é algo que para prevenir, para você não pegar. O soro terapêutico é depois que você já pegou a doença e que você tem que tomar. E eu vou mostrar para vocês que o soro, ele é feito através de um animal, tá? E geralmente eles utilizam cavalo, certo? Então, gente, eu vou deixar a aula sobre essa questão do soro terapêutico para discutir aí numa outra gravação. E aí eu vou explicar de uma forma bem específica para vocês e vocês vão entender mais ou menos como funciona. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê aí na próxima para retratar sobre esse assunto, o soro terapêutico. Até a próxima!